dica marota, tá? Se você quiser aprender Illustrator, Photoshop, Corel, InDesign, qualquer uma dessas ferramentas, você pode conhecer os meus cursos lá na Suite Criativa. O link está aqui na descrição. Vem aprender comigo, vem aprender do jeito certo e fazer esses aplicativos trabalharem para você, para que você possa ganhar aí o seu dinheiro como designer gráfico. E para você que está acompanhando esse vídeo aqui, eu vou deixar aqui embaixo na descrição um cupom de desconto para você garantir a sua matrícula ainda mais barato, tá certo? Bom, mas vamos lá para a dúvida. A grande questão é, se você vai criar um projeto que utiliza vetor e bitmap, você pode utilizar qualquer um dos aplicativos, mas calma que eu sei que você não veio aqui para isso, você precisa de um motivo e de uma explicação melhor, tá certo? Mas a grande questão é que não existe essa de que você deve usar aplicativo X para fazer somente um tipo de projeto, aplicativo Z para fazer somente outro tipo de projeto. Isso não existe. Os aplicativos de design gráfico hoje, eles são muito completos e possuem ferramentas para você utilizar tanto vetores quanto bitmaps de maneira satisfatória. A grande questão é que os softwares muitas vezes, tá? Na verdade, os softwares eles focam em processos específicos, dependendo do tipo de ferramenta que você precisa, dependendo do tipo de resultado que você precisa e de como você vai empregar isso nos seus resultados. Eu já falei sobre isso em um vídeo aqui no canal, onde eu falei sobre qual aplicativo você deve aprender primeiro. Eu falei sobre isso naquele vídeo, mas aqui eu vou dar uma palhinha um pouco mais explicativa e te mostrar alguns exemplos na tela para você entender de uma vez por todas, tá bom? Mas já fica com isso na sua mente, tá? Photoshop, Illustrator, Corel, InDesign, eles podem ser utilizados para criar uma grande quantidade de projetos relacionais. Então, muita coisa dá para fazer em todos eles, independente de qual você escolha. Dá para fazer no Photoshop, dá para fazer no Illustrator, dá para fazer no Corel, dá para fazer no InDesign. Muita coisa que você cria no seu dia a dia, dá para usar qualquer um dos três, qualquer um dos 4, dos 5, dos 6 que você conheça, sem problema algum. A diferença começa a acontecer quando você precisa de recursos específicos e de resultados específicos. Isso é muito importante que você fique atento, tá? Escolher entre Illustrator e entre Photoshop tem muito mais a ver com o resultado e o tipo de recurso que você precisa do que com preferência. Muitas das vezes, acontece muito comigo, eu utilizo os dois, justamente porque no Photoshop eu encontro alguns recursos e ferramentas que eu posso utilizar com mais facilidade, com muito mais agilidade, e depois eu posso levar isso para o Illustrator e concluir o projeto lá utilizando outras ferramentas também com mais facilidade, com mais agilidade. Vai depender das suas preferências, do seu fluxo de trabalho, dificilmente vai ser apenas um que você vai utilizar, mas caso seja o seu caso, caso seja a sua situação, a gente fala sobre isso agora, tá bom? Sempre que você pensar em criar um projeto que utiliza vetor e bitmap, você pode considerar usar qualquer um desses softwares, porque todos eles trabalham com esse recurso. Porém, existem situações específicas onde você deve focar num aplicativo de bitmap, como o Photoshop, ou num aplicativo de desenho vetorial, como o Illustrator. E esses casos são os seguintes, tá? Eu tenho aqui, por exemplo, eu vou pegar aqui um arquivo do Photoshop, eu vou deixar... Todos esses materiais que eu vou mostrar aqui foram baixados da internet, eu vou deixar os links aqui embaixo se você quiser baixar aí também, tá bom? Eu tenho aqui, por exemplo, um flyer construído no Photoshop, um flyer de Halloween, e a gente tem aqui uma situação que é bem interessante, porque esse flyer, ele foi todo baseado sobre uma imagem, sobre uma fotografia. Então foi uma foto de estúdio ou uma fusão, eu não tenho a foto original, mas você percebe que isso é uma foto e a partir dessa foto o flyer foi construído. Então nessa situação aqui, onde você tem uma foto que ou precisa ser tratada, ou precisa ser ajustada, ou você precisa criar uma fusão de imagens, de bitmaps, o recomendado é que você utilize o Photoshop. Mas eu não vou te dizer só que é recomendado, eu vou te dizer por quê. Porque o Photoshop possui muito mais ferramentas dedicadas à edição de imagens raster, de imagens bitmaps, camadas de ajustes, máscaras, ajustes de nitidez, brilho, contraste, módulos de mesclagem. Você encontra alguns desses recursos no Illustrator, mas não do jeito que você encontra no Photoshop. Então, nessa situação onde a gente tem uma foto, essa foto precisa de tratamento, precisa ser tratada, manipulada, ajustada, o Photoshop vai servir muito mais do que o Illustrator, porque você não vai conseguir fazer isso lá. Ajustar brilho, contraste, fazer recorte de imagem, precisar fazer alguma manipulação de cor, então isso você faz no Photoshop. E nesse caso, escolheu-se o Photoshop justamente para construir esse projeto, utilizando inclusive texto, que a gente sabe que é vetorial, não importa o aplicativo que você utilize, as ferramentas de texto trabalham com vetor.
Aqui a gente tem então todas as informações de cor, de brilho, tem alguns reflexos de luz ali que foram criados no Photoshop. Eu conseguiria criar isso aqui usando apenas o Illustrator? Você até conseguiria, mas você precisaria pular uma etapa, que seria a etapa de tratamento de imagem. Se você for um designer e você recebeu essa imagem aqui pronta, essa imagem aqui já manipulada, já editada, já tratada, você podia puxar ela para o Illustrator de boa e fazer no Illustrator, porque você só ia precisar colocar textos e alguns efeitos que podem ser criados no Illustrator também sem problema nenhum, usando linhas, sombras, pincéis lá no Illustrator. Beleza, mas a gente tem uma imagem de fundo, se você precisar passar por todo o processo, não vai adiantar levar apenas para o Illustrator. O Photoshop, nesse caso, serve tanto para você começar quanto para você terminar o projeto. Um segundo exemplo aqui, nós temos esse flyer de basquete. Você observa que também utiliza imagem, nós temos fotos, temos efeitos de luz, de brilho, estilos de texto, textura, enfim, vários recursos que foram aplicados sobre um bitmap, sobre uma foto. E para isso você precisa utilizar um aplicativo que possua ferramentas e recursos interessantes que facilitem o seu trabalho utilizando esse tipo de aplicativo. Daria para fazer isso aqui no Illustrator? Sim, você até poderia, sei lá, pegar uma pincelada lá do Illustrator, jogar a imagem dentro em Clipping Mask, depois colocar mais transparência em cima, beleza, daria para fazer. Mas no Photoshop você faz isso de maneira diferente, de maneira até mais rápida e com um fluxo de trabalho baseado em bitmap, baseado justamente em efeitos, recursos e ajustes já preparados para bitmap, ok? Então esse tipo de fusão, esse tipo de montagem, esses estilos de camada é mais fácil de fazer no Photoshop, é muito mais rápido. Ah, Liut, você conseguiria fazer um resultado igual esse aqui no Illustrator? Sim, mas eu já precisaria, por exemplo, receber a imagem ou recortada, se não tiver fundo, ou já tratada. Se ela não tivesse tratada, ia ter que trazer para o Photoshop para tratar no Photoshop, porque é aqui que a gente faz tratamento de imagem. E você pode ver que apesar de o Photoshop ser feito, a gente tem na nossa mente que o Photoshop é um editor de imagens, não, ele serve para você construir o flyer que vai ser feito para impressão sem problema nenhum. Não existe isso de que o Photoshop não serve para impressão, isso é balela, isso é conversa, tá? É uma ferramenta baseada em bitmap que possui muito mais recursos poderosos para bitmaps e você escolhe usar o Photoshop de acordo com seus objetivos, com o tipo de resultado final que você quer criar. E aí você pode trabalhar com ele de maneira mais dedicada, mais facilitada e muito mais prática. Vamos para o Illustrator agora para a gente ver alguns exemplos. Eu tenho aqui alguns flyers que eu peguei no Illustrator também. Aqui a gente já tem um outro resultado. Você percebe que a gente tem cores bem mais chapadas, a gente tem uma foto ali de fundo. Ok, tem uma foto, mas essa foto não precisou ser tratada. Eu simplesmente importei ela para o Illustrator e utilizando ferramentas de desenho, texto, eu consegui criar esse resultado aí. Mas isso aí tá molezinha, tá fácil. Dá para fazer até no Photoshop, dá também, tá vendo? É exatamente aquilo que eu falei. Esse tipo de resultado dá para fazer no Photoshop, mas o Illustrator tem ferramentas de desenho vetorial dedicadas ao desenho vetorial. O Photoshop tem ferramentas de vetor? Tem lá retângulo, círculo, estrelas, formas predefinidas. Dá para desenhar vetor com a caneta sem problema nenhum, mas no Illustrator você faz isso de maneira facilitada. Você pode aumentar e diminuir, expandir, rotacionar, girar, aplicar efeitos em vetor no Illustrator de maneira muito mais fácil, muito mais simples do que faria no Photoshop. O Photoshop tem ferramentas de vetor como um paliativo para que ele seja um aplicativo mais completo, mais robusto, mas o Illustrator é dedicado a trabalhar com vetor. Liut, mas aí tem imagem. Sim, nesse caso a imagem não precisa de tratamento, não precisa de ajuste, não precisa de correção de cor, então não preciso levar isso para o Photoshop. É imagem, é vetor e é texto. A mesma coisa lá no Photoshop. É imagem, o texto é vetorial, tá? E é vetor. Então é imagem, é vetor e é texto do mesmo jeito. Mas o resultado é diferente. O processo é diferente. Vamos aqui agora para um segundo exemplo. A gente tem esse aqui que é bem mais complexo. Parecem imagens, mas não são imagens. É uma ilustração, são desenhos de a lua, os brilhos, os efeitos, tudo feito no Illustrator. Então aqui tudo é desenho vetorial, tá? Então se você clicar aqui, ó, você vê que é tudo desenho vetorial. A gente tem um outro resultado, um outro aspecto, são ilustrações criadas em desenho vetorial que no Illustrator você faz com mais facilidade, um fluxo de trabalho muito mais fluido do que fazer isso aqui em vetor no Photoshop. Qual que é a vantagem de fazer isso em vetor no Illustrator? Você pode escalar e diminuir porque é desenho vetorial, a gente sabe disso.
Qual que seria... Eu poderia criar isso aqui no Photoshop? Sim! Você poderia levar um resultado desse, poderia criar um resultado igual a esse, utilizando as ferramentas de pintura do Photoshop. Embora lá você fosse criar em bitmap. As pinceladas do Photoshop são bitmaps, são imagens raster, não são vetores iguais às pinceladas do Illustrator. Então a gente tem aqui 4 exemplos, tá? São só exemplos, não significa que são só esses estilos de projeto que você consegue criar de maneira nenhuma, tá bom? Eu utilizei apenas para que você tenha um parâmetro. Então, respondendo a pergunta, vou criar um projeto que utiliza vetor e bitmap. Qual aplicativo você deve utilizar? Depende do resultado, depende do tipo de recurso que você precisa utilizar, tá bom? Resultados onde você tenha mais foco na imagem, precise tratar, editar, fazer fusão, fazer ajuste de cor, tonalidade, remover fundo de imagem, Photoshop. Resultados onde você precisa trabalhar com bastante vetor, fazer ilustrações, não precisa se preocupar com escala também, né? Você pode utilizar também, dá para criar muita coisa parecida com o Photoshop no Illustrator, mas você precisa de uma habilidade muito maior em desenho, tá bom? Então, você utilizaria o Illustrator para desenho vetorial ou em projetos com foco em desenho vetorial, tá certo? Criar, por exemplo, esse resultado aqui, onde eu tenho bastante informação vetorial, bastante traço e apenas imagens estáticas ou imagens que não precisam de um tratamento muito aprofundado, eu preferiria fazer no Illustrator. Certamente, se eu soubesse desenhar tão bem quanto esse cara que fez esse fly aqui de Halloween, eu também preferiria fazer no Illustrator. Mas eu provavelmente procuraria algumas imagens e tentaria fazer uma fusão no Photoshop utilizando o bitmap, tá bom? E aqui a gente entra justamente naquela situação, tá certo? Dependendo do tipo de projeto que você vai criar, pode ser necessário você utilizar os dois aplicativos, tanto o Photoshop quanto o Illustrator. Seja para editar e tratar as imagens no Photoshop ou criar uma fusão mais surrealista no Photoshop, seja para trazer essa fusão surrealista do Photoshop para dentro do Illustrator, para complementar contextos, desenho vetorial e outras formas mais complexas que você talvez não consiga fazer no Photoshop. Então, na grande maioria das vezes, eu utilizo os dois, porque tratar imagens é mais fácil no Photoshop. Trabalhar com textos e vetor é mais fácil no Illustrator. Então eu acabo fazendo essa dobradinha, o que me entrega um resultado melhor. Isso vale só para Photoshop e Illustrator? Não. Vale para CorelDRAW e Corel Photo Paint. Vale para Affinity Photo e Affinity Design. Um ponto extra aqui para Affinity Photo e Affinity Design, porque as interfaces deles são idênticas. Você inclusive consegue salvar um arquivo do Affinity Designer na extensão própria do Affinity Design e abrir esse arquivo como se nada tivesse acontecido no Affinity Photo, e você vai conseguir editar sem nenhum tipo de empecilho. Então eu espero que eu tenha respondido a sua dúvida. Se você tiver na dúvida se você deve utilizar vetor ou bitmap, qual aplicativo você deve utilizar para criar o seu projeto, pensa no resultado que você quer, no resultado final. Quando você está familiarizado com os aplicativos, com o Illustrator e com o Photoshop, só de ter a ideia, você já sabe qual software você vai utilizar, ou você vai precisar utilizar os dois, dependendo da ideia que você teve, ok? Espero que você tenha gostado e não se esqueça de curtir,